Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Marcos 4, do versículo 1 ao 20, diz assim: E outra vez começou Jesus, a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outras caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes Jesus dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é, preste muita atenção, porque é o Rei da Glória que está falando, é o Deus eterno, é Jesus. E quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 apóstolos, discípulos, interrogaram-no acerca desta parábola. E ele, Jesus, disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra recebem e dão fruto, um a 30 e outro 60 e outro 100. Essa é a parábola do semeador, a famosa parábola conhecida do semeador. E esta é a última lição desta série que nós estávamos aprendendo sobre algumas parábolas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre esta parábola do semeador, o lucro ou prejuízo. Nós lemos aqui agora que o Senhor Jesus, junto à multidão, ele contou uma parábola de um semeador que saiu a semear uma semente. E ele, contando esta parábola, ensinou que o semeador deixou cair uma semente. Logo em seguida veio pássaros do céu e pegaram esta semente. Depois ele disse sobre outra semente que caiu em terras não muito boas, só que começou a crescer, mas por a terra não ser boa, ter pedregais embaixo da terra, não ser funda, essa planta morreu e não deu frutos. E também o Senhor Jesus contou que
este semeador, ele também semeou outra semente entre espinhos, aonde esta semente caiu e ela cresceu no meio de espinhos e ela foi sufocada no meio dos abrolhos, dos espinhos, e não cresceu e deu fruto. E sim, o Senhor Jesus contou que este semeador semeou também esta semente em uma boa terra. Certo, Benjamin? Certo, Benjamin? Em uma boa terra. Presta atenção aqui, Benjamin, olhando para o tio aqui. Ó. Senta, é melhor você sentar direito. Não, senta com a perna igual todo mundo, é melhor. Senão assim você não presta atenção. Então, este outro, a semente caiu em uma boa terra. E esta boa terra deu muitos frutos, bastante frutos. E o Senhor Jesus, quando ele esteve a sós com os discípulos não entenderam o que ele queria ensinar com esta parábola. E eles perguntaram: o que quer dizer? O que o Senhor Jesus quer ensinar? E é sobre isso que nós iremos aprender hoje, tá bom, crianças? Nós vamos aprender o significado desta parábola, e esta parábola que nós temos uma pergunta, que nós temos que ouvir ela com esta pergunta em mente, certo, Isabela e Emma? E esta pergunta que nós temos que ouvir, a mensagem de hoje sobre esta parábola é: com qual solo eu me pareço? Com qual terra eu me pareço, que vai receber a semente da palavra? Com qual que eu me pareço mais? É sobre isso que nós vamos aprender. Então, o Senhor Jesus, ele conta primeiro sobre aquela semente que caiu no caminho, que diz assim, lá em Marcos 4,15, diz assim: mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então Jesus, ele já explica para os seus discípulos que aqueles pássaros que pegaram aquelas sementes que caíram no caminho é Satanás. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e logo Satanás, ele vem e tira aquilo que eles aprenderam. Aqueles pássaros que devoraram aquela semente, que caiu num caminho duro, que não era uma terra boa, que já era muito pisado, né, por muitos que passavam nesse caminho. Essa semente, ela representa que a palavra do Evangelho, que é a semente, caiu neste solo, que são pessoas, este solo que são crianças, que frequentam a igreja, a escola dominical. Esses são tipo de pessoas, este solo. E esse tipo de solo que a palavra, que a semente caiu e ficou ali como uma pedra dura, né? Não é assim? A semente, ela cai em uma terra, mas ela mesmo, por si só, muitas vezes, quando é uma terra boa, ela vai afundando, e a chuva vem vindo, e ela vai afundando mais, e por si só daqui a pouco vai vir uma grande árvore, não é verdade? Mas essa não, essa era dura, ela caiu como se fosse um azulejo, como se fosse um piso, como se fosse uma rua normal. Ela caiu e ficou ali em cima na terra, porque a terra era dura. Ela ouviu a palavra de Deus, mas o coração dessa pessoa é duro. Eles não pensam. É como se uma criança que não pensa com seriedade sobre o Salvador, que não pensa, não pensa como o Senhor Jesus Cristo sofreu para salvar pecadores. Não, é uma pessoa que não está nem aí para a palavra de Deus. É uma pessoa que senta na escola da manhã, ouve a palavra de Deus, mas quando chega em casa já esquece, depois com a brincadeira já esquece aquilo que foi ensinado. Esta é uma pessoa que não dá a mínima atenção. Então aqui nós vemos o pássaro pegando a semente, a palavra, e a pessoa dizendo: eu já ouvi do Evangelho, mas não dou a mínima atenção para isso. Eu não dou a mínima atenção para isso. Tanto faz, o meu coração é duro. Essa palavra, ela não entra no meu coração. Ela fica por cima no solo. Então Satanás, ele vem e tira essa palavra de mim. Tristemente, desde a infância, muitas crianças e adolescentes têm uma visão de mundo errado, porque aprende na escola, na televisão, sobre o materialismo, a evolução,
que nós somos seres evoluídos, essa farsa, essa mentira da ciência. Então, eles vivem de uma forma imaginando, para que buscar a Deus? Se eu sou só matéria e daqui a pouco eu irei morrer, essa vida não é nada. Então, essa é uma das formas que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele faz para que a palavra de Deus não entre em nossos corações, para que nós venhamos ter preconceitos da palavra de Deus. Então, nós não queremos ouvir sobre Deus porque eu sou uma mera evolução e logo, como matéria, eu irei desaparecer. Mas isso é uma farsa inventada por este inimigo de nossas almas, usando seus servos, Satanás. Então, nós temos que considerar a palavra de Deus. Este solo endurecido, aqueles que rejeitam o Evangelho, e tem essa vida presente, termina a sua vida numa grande tragédia, numa grande perda, um sinal de que o seu coração é duro, e um grande mal no fim da vida pode acontecer, que é estar diante de Deus sem ter os teus pecados perdoados. Então, este é um tipo de solo. Mas também nós vemos o segundo solo que o Senhor Jesus ele falou: a semente que caiu sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra de Deus, logo com prazer a recebem, mas não têm prazer em si mesmos. Está lá em Marcos 4, 16 e 17. Aqui, nas lavouras, daqueles dias, haviam partes, especialmente nas margens, próximo a rios e em algumas margens, onde o solo tinha pedregulhos e rochas. Isto é, tinha um solo, a terra, só que um pouquinho já abaixo do solo tinha pedregulhos, tinha pedras, rochas embaixo, logo abaixo da superfície. Embora a semente ela caísse ali naquele pouquinho de terra, quando aquela raiz começasse a crescer, iria se deparar com as pedras, o solo embaixo do solo, a rocha. Então ela não ia conseguir crescer. Então logo ela começa a crescer e ela morre, porque não tem raiz, ela não tem espaço para crescer. Então o solo era muito raso e a raiz não poderia crescer profundamente. E rapidamente ela ia secar, pelo efeito do sol quente ela iria secar e não iria crescer. Ela era muito frágil e a semente morreria muito rápido. Esta imagem aqui representa aquelas crianças que ficam interessadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ah, é? O Senhor Jesus ele traz salvação para pecadores como eu? O Senhor Jesus traz paz, alegria e verdadeira felicidade para aqueles que buscam a Ele? É verdade? Então eu quero esse Senhor. Mas logo, rapidamente, elas veem que vem algum tipo de perseguição. Algumas pessoas começam a rir. Ah, você está indo para a igreja agora, você faz parte da igreja, você ouve sobre aquele livro antigo, é sobre isso que você está aprendendo, e começa a vir algum tipo de zombaria dos amiguinhos, ou de alguém que começa a fazer algum tipo de perseguição. Então essa pessoa, ela não quero mais ouvir o Evangelho. Essa pessoa é um tipo desse solo de pedregais. Aqui está o solo, nesta imagem. No começo eu fiquei interessado, mas meus amigos riram de mim. Esta pessoa não conseguiu continuar pela primeira perseguição que aconteceu. Vir a Cristo, tornar-se um crente, é a coisa mais importante que pode acontecer para qualquer pessoa. E isso não é algo superficial que vem acontecer, mas é real. Mas muitas crianças e adolescentes tornam-se crentes não porque buscaram ao Senhor Jesus, mas porque gostaram de estar na igreja, de ter algumas pessoas juntos em amizade. Mas na primeira dificuldade que acontece em sua vida, alguma perseguição, eles viram as costas para a palavra de Deus,
para o Senhor Jesus, porque eles não têm profundidade, eles não buscaram a Deus de todo o seu coração, eles gostaram da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, das amizades das pessoas na igreja, dos amiguinhos a brincar, mas eles não tiveram profundidade de buscar ao Senhor Jesus, de colocar o seu coração nas coisas de Deus, de buscar ao Senhor não somente no domingo na igreja, mas sozinho no meu quarto em casa, ler a palavra do Senhor, aprender sobre Ele, buscar ao Senhor para a salvação. Esse grupo de pessoas, de crianças, elas é um grande ensino para nós da verdadeira e da realidade da conversão verdadeira, pois ela é muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos, que estar na igreja é simplesmente rever os amigos, é somente estar nos passeios, é somente pensar nessas coisas que são muito legais. Não, mas estar na igreja é porque eu quero ouvir a palavra de Deus e eu quero conhecer o Senhor Jesus e ser salvo por Ele. Não somente ver os meus amigos, isso eu devo fazer, não estou falando que não. Eu quero brincar com meus amigos da igreja, eu quero ter amigos sim ali, mas isso é em um momento à parte. Mas quando a palavra de Deus é ensinada, eu quero aprender sobre o Senhor Jesus. E se eu quiser também saber mais, eu vou buscar os professores da escola da manhã, as pessoas que conhecem na igreja sobre a palavra de Deus em outros momentos, e quero também que eles tirem as minhas dúvidas sobre salvação. Eu não quero saber somente de diversão e de brincadeira, mas eu quero saber sobre salvação, de buscar o Senhor Jesus. Então, infelizmente, esse tipo de pessoas que começam com muita alegria a buscar a Deus na igreja, mas não tem profundidade, é por causa que são um solo assim. Começa a crescer, mas não tem espaço para crescer. O terceiro grupo de pessoas é aquele terreno espinhoso, onde o Senhor Jesus disse que aquela semente caiu naquele solo, quando começou a crescer no meio de espinhos e foi sufocado e não conseguiu dar frutos. Diz assim, Jesus disse assim: os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entram e sufocam a palavra de Deus. Sufocam. Esse solo parece ser bom, profundo, porque essa semente, essa árvore cresce muito, porém enterrado nele ali, escondido dos olhos das pessoas que não podem ver, lá embaixo no solo, ali cresce junto com abrolhos, com espinhos, e eles crescem juntos. E essa árvore, ela pode até crescer, mas ela não pode dar frutos, por causa que os abrolhos, os cardos, os espinhos que brotaram junto com essa boa semente sufocam e não deixa que esta árvore dê frutos. Isso são aquelas pessoas que se tornaram cristãs sem verdadeiramente se arrependerem dos teus pecados. Para mim, se tornar um crente, eu não preciso tentar ser uma boa criança, eu não preciso tentar ser uma boa pessoa, um bom filho, uma boa pessoa na escola, uma boa criança na sociedade, não. Para eu ser um crente no Senhor Jesus Cristo, eu devo me arrepender dos meus pecados, isso é, de que eu sou um pecador, com todo o meu coração, com sinceridade e crendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele salva pecadores. É só isso que eu devo fazer. Mas esse tipo de pessoas são aqueles que esse terreno aqui que nós estamos aprendendo agora, esse grupo de pessoas que cresceu no meio de espinhos, são pessoas que não tiveram o verdadeiro arrependimento e não puderam ser transformados porque não se arrependeram. São aqueles tipo de pessoas que vêm à escola dominical, que tem muito interesse, mesmo buscando tornarem-se cristãos, querem, desejam um pouco, porém quando tem outra oportunidade na sua vida, a brincadeira, um time de futebol ou algo assim, no dia do Senhor, no domingo é formado, então eles correm para lá, eles preferem a diversão, preferem as amizades, preferem todas as outras coisas, mas não querem o Senhor. Assim também é muitas meninas, na escola, que dizem que querem entregar as suas vidas ao Senhor, mas elas procuram
a vaidade, a beleza, a serem bonitas, a se arrumarem exageradamente. Então esta vaidade, as coisas que o mundo coloca diante dos olhos delas, as sufocam e não deixam crescer. Elas pensam muito além do que a idade delas requerem. Elas pensam em se casarem, pensam em muitas outras coisas antes do tempo. Então as coisas do mundo sufocam elas com vaidades, com coisas enganosas e mentirosas, e elas aprendem, principalmente hoje nos nossos dias, na televisão, na internet, nas pessoas do esporte, a serem vaidosas e vaidosos como aquelas pessoas a qual elas têm assistido e a qual elas têm visto. Pessoas cheias de vaidade, pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus com seriedade, porque as coisas desse mundo sufocaram a elas. Elas querem ser uma grande pessoas na sociedade e não querem ser o principal, que é um cristão verdadeiro. O que nós aprendemos aqui desses espinhos, essas plantas aqui nasceram no meio de espinhos, crescendo tudo junto com a planta, e ela não pode dar fruto. Eu gostaria de ser um crente, mas estou me divertindo demais com meus jogos e brincadeiras. Estou mais preocupado com os jogos, com os jogos da internet, com esses jogos que tiram e fazem eu perder bastante tempo. Isso eu estou muito preocupado. Eu não estou preocupado tanto de buscar a Deus. E por fim, a última que o Senhor Jesus contou é a boa terra. São os que ouvem a palavra de Deus e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro 100 por um. Muitos frutos, uma árvore que caiu numa boa terra. Essa boa terra, na qual a semente, ela gerou boas raízes e cresceu para produzir uma colheita excelente, representa muitas crianças, até mesmo e muitos adultos, que ouvindo a palavra de Deus, dão-se conta de que buscar a Deus é a coisa mais importante que elas poderiam fazer. Elas ouviram sobre o Evangelho de Jesus, essas boas sementes aqui. E sabe o que elas fizeram? O quê? Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus. Ele se entregou numa cruz, no lugar de pecadores como eu. E Deus, para mostrar o teu grande poder, o poder de ressuscitar pecadores como eu, que estou morto nos meus pecados, Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, comprovando que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que buscar ao Senhor Jesus com todo o seu coração será salvo. Então, esta boa terra é o tipo de pessoa que diz assim: não, eu vou buscar ao Senhor. A principal coisa, o principal objetivo da minha vida vai ser conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu quero conhecer a Ele. Eu não quero só saber que o professor da escola dominical conhece ao Senhor Jesus para a salvação, ou meu pai conheceu o Senhor Jesus, a minha mãe, o meu irmão, o meu amiguinho. Eu não quero só saber que estas pessoas conheceram o Senhor Jesus. Eu mesmo quero conhecer o Senhor Jesus pela salvação, ter esta experiência de buscar a Ele e Ele me salvar. Então esta boa terra é esta terra que ouviu sobre esta palavra do Evangelho, sobre a salvação mediante a cruz de Cristo naquele Calvário, e que Ele pode salvar pecadores. São pessoas que vão ao Senhor Jesus Cristo, que não querem outra coisa a não ser a salvação que seja no Senhor Jesus. Essa boa terra diz assim: eu pedi ao Senhor para me salvar, agora trago outros também para a escola dominical. Eu não estou preocupado só com a minha vida, eu não estou preocupado somente em ter amigos, mas eu também quero que outras pessoas conheçam ao Senhor Jesus. Crianças, adolescentes e adultos que são salvos pelo Senhor Jesus, agora, sabe o que eles querem?
eles querem que outros conheçam a verdade do Senhor Jesus. Na escola onde eu estudo, eu vou falar para os meus amiguinhos sobre o Senhor Jesus e a salvação. Vou convidar a eles para que eles possam ouvir também na escola dominical a palavra de Deus. Os meus vizinhos, eu vou falar para eles sobre o Senhor Jesus. Todos aqui, os meus primos, todos os meus amigos, todos aqueles que eu tiverem oportunidade, eu vou dizer a eles sobre a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Um crente de verdade, ele não desperdiça tempo, a sua preciosa vida que lhe foi dada pelo seu Criador. Como uma planta de trigo saudável e bonita, formosa, produz sementes para futuros grãos saudáveis, assim o crente faz com que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus. Então, uma boa terra, ela faz isso. E a pergunta que eu deixo para vocês, crianças: qual é a terra que você mais se parece aqui? Qual que é o solo que você mais se parece? Aquele que ouve a palavra e quando descer as escadas já não se lembra mais da palavra de Deus? Você é aquele que até se alegra com a palavra de Deus, mas qualquer dificuldade que vem, você fala: eu não acredito em Deus, eu não creio no Criador? Ou você é aquele que ouve a palavra de Deus, tem até a vontade de ser crente, mas o desejo pelas coisas e pelas ambições desta vida, pelas brincadeiras, pelos jogos, pelas diversões te sufocam e não deixa crescer a palavra de Deus em seu coração? Ou você é esta boa terra, que ouve a palavra de Deus, que quer buscar o Senhor Jesus? Se você é esta boa terra, então se arrependa dos teus pecados, busque o Senhor Jesus Cristo, reconheça que você é um pecador, uma pecadora, uma criança que necessita de Deus, de salvação. Todos necessitam do Senhor, todos necessitam de salvação, e todos aqueles que nunca foram a Deus, se ajoelharam, ou abaixaram as suas cabeças, ou com as suas bocas confessaram ao Senhor Jesus, buscando a Ele, invocando o nome dEle e pedindo para que Ele o salve. Todos esses que fazem isso serão salvos. E esta é a promessa que Deus nos deu em sua palavra, que todos aqueles que buscarem ao Senhor Jesus será salvo. O Senhor, Ele não rejeita ninguém que vai a Ele. Todo aquele que ouve esta boa palavra e vai a Ele e o busca, será salvo. Amém?